Bom, gente, vamos começar a nossa unidade 2, que é justamente a parte que vamos começar falando de magnetismo e vamos, por fim, unificar a parte de elétrica e magnetismo a fim de termos o eletromagnetismo, ok? Bom, vou compartilhar com vocês como eu tenho feito no slide. Bom, nós vamos unificar alguns temas, tá? Porque um tema está puxando, por exemplo, o tema dessa primeira aula da unidade 2 vai ser efeito Joule, força eletromotriz e circuitos, porque uma coisa vai juntando com a outra. Bom, como assim também na unidade 1, eu tomei como base o livro do Halliday e Resnick para essas aulas, e aí eu mantive a numeração aqui, tá? Para vocês conseguirem facilmente encontrar o capítulo no Halliday e Resnick. Por exemplo, esse capítulo aqui é o capítulo 27, tá bom? Então, vamos falar um pouco de bombeamento de cargas. O que seria isso? Se nós queremos fazer com que cargas elétricas atravessem um resistor, precisamos de um dispositivo que estabeleça uma diferença de potencial entre as extremidades do resistor. Nós já vimos sobre diferença de potencial. O resistor é o que? O cara que resiste. Nós vimos na primeira aula inicial, lá, quando a gente estava falando sobre os componentes do circuito. Na aula inicial de apresentação do curso. Um dispositivo desse tipo é chamado de fonte de tensão ou simplesmente fonte. Então, o dispositivo que estabelece a diferença de potencial entre as extremidades de um resistor é justamente a fonte. Uma fonte muito útil do nosso estudo de física. Essa bateria é usada para alimentar uma grande variedade de máquinas, de relógios de pulso, submarinos, dados, coisas que a gente nem imagina, né? Então, tudo você usa uma bateria. A maioria das coisas hoje em dia, até mesmo nas mínimas, né? Fone Bluetooth, aparelho celular. A fonte mais importante na vida diária, porém, é o gerador de eletricidade, que através de ligações elétricas, que são os fios, a partir de uma usina de energia elétrica, cria uma diferença de potencial nas residências e escritórios. Então, o que vai fazer com que haja eletricidade? É justamente a diferença de potencial, tá? As células solares presentes nos painéis em forma de asa das sondas espaciais também são usadas para gerar energia em localidades remotas do nosso planeta, porque elas justamente utilizam da energia solar para que eles gerem, no caso, energia elétrica. Ok? Beleza. Aí o que acontece? Como que é o nosso circuito? Nós já vimos também sobre isso. O que faz como que esse circuito fique ativo, né? O que faz esse circuito circular, né? Nós vamos ver que a diferença de potencial que vamos ver em relação a isso. Então, aqui nessa figura, nós temos aqui um circuito simples, onde nós temos aqui o R, que o R é o nosso resistor, nós temos a nossa corrente, e nós temos aqui a nossa bateria. E aí nós temos os polos diferentes, né? Negativo e positivo. Então, sai do polo positivo e vai até o polo negativo. É assim que vai funcionar o nosso circuito. Ok. E aí, o que é esse Ezinho aqui? Esse é justamente o que nós chamamos de força eletromotriz. É justamente a força que realiza o trabalho para ter essa corrente constante. É o que faz essa corrente constante em um resistor. Então, é a força eletromotriz. Como que a gente define a força eletromotriz? Lembra do trabalho que nós definimos na unidade anterior, do potencial eletrostático? Que é a diferença de potencial
nós utilizamos trabalho, nós vamos aqui agora, vamos usar esse trabalho justamente na definição de força eletromotriz, que é o quê? A derivada do trabalho dividido pela derivada da carga. Novamente, quando eu falo de derivada, estou falando que eu estou pegando uma coisa grande e diminuindo, estou pegando apenas aquele intervalo que está no movimento sendo mais importante para mim, para que eu tenha um ponto de partida, uma definição, ok? Então, eu posso só se escrever o trabalho de carga e ter a força eletromotriz. E posso, ok? Então, nós temos dois tipos de fonte, que seria a fonte ideal, de tensão ideal, e a fonte... O que seria a fonte ideal? Desculpa. A fonte ideal é a que não apresenta nenhuma resistência ao movimento de carga de um terminal para o outro. Já está falando ideal. A diferença de potencial entre os terminais de uma fonte ideal não depende da corrente. É sempre igual à força eletromotriz da fonte. Então, a força de tensão ideal não tem resistência, não depende da corrente e é sempre igual à força eletromotriz da fonte. Já a fonte de tensão real possui resistência, uma resistência interna, que se opõe aos movimentos de carga. Quando uma fonte real não está ligada a um circuito e, portanto, não conduz corrente, a diferença de potencial entre os terminais é igual à força eletromotriz. Agora, quando a fonte conduz corrente, ou seja, ela está ligada, a diferença de potencial é menor que a força eletromotriz. Então, enquanto a fonte ideal ela sempre vai ser ali igual, né? Então, ela sempre vai ser igual à força eletromotriz, na tensão real tem que saber se ela está ligada ou está desligada. Se ela não estiver ligada, vai ser igual. Se ela estiver ligada, vai ser sempre menor que a força eletromotriz, ok? Bom, aqui ele está mostrando para a gente como que nós vamos encontrar a corrente elétrica em termos, né, da nossa força eletromotriz. Então, a nossa força eletromotriz vai ser justamente igual à corrente elétrica vezes a nossa resistência. Ou ainda, a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido por resistência. Isso aqui tudo é só substituição, tá, gente? Quando a gente substitui potencial e tal, a potência, desculpa, substitui potência na equação anterior da força eletromotriz, a gente vai chegar nessa relação aqui de corrente, ok? Então, a energia por unidade de carga transferida para as cargas que atravessam o circuito é igual à energia por unidade de carga transferida pelas cargas em movimento. Ok? E aqui nós temos o nosso circuito, né, daquela mesma forminha, agora só que nós estamos escrevendo aqui a bateria, olha, com um desenho diferente. Enquanto que aqui nós colocamos a bateria bem, né, que dá para ver diretamente com a bateria até nos vendo uma pilha. Então, no circuito, a bateria é representada dessa maneira aqui, olha só, essa parte menor para indicar o negativo e essa parte maior para indicar o positivo, que é de onde sai, tá? Nosso corrente. Bom, regra das malhas, nossos circuitos, né? Essa parte aqui a gente chama justamente de malha, né? No ponto de partida é o terminal negativo da fonte. Como a fonte é ideal, a diferença de potencial entre os terminais da fonte é quem? Igual à força eletromotriz. Quando passamos do terminal positivo da fonte para o terminal superior do resistor, essa parte aqui, não há variação no potencial, já que a resistência do fio é desprezível. Quando atravessamos o resistor, aqui, né, nós temos o potencial maior e aqui nós temos o potencial menor, a diferença de potencial. Quando isso acontece, né, quando atravessamos o resistor maior, o potencial diminui de I vezes R, ou seja, corrente vezes resistência. Voltando ao ponto A, que é o ponto de partida, através do fio de baixo. No ponto A, o potencial é novamente VA, o inicial. O potencial inicial, depois de modificado pelas variações de potencial ocorridas ao longo do caminho, deve ser igual ao potencial final. Conservação, né? Que nós vimos lá no capítulo 3 da unidade 1. Tá? Bom, então, o que a gente tem que saber?
duas coisas, né? A regra das resistências é quase um trava-língua, né? A regra das resistências e a regra das fontes. Isso para os tipos de circuito. A regra das resistências é quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente. A variação do potencial é igual a menos R, e quando atravessamos isso daí é bem, na verdade, intuitivo, né? Se você está indo no sentido da resistência, a variação vai ser menos R, o menos vai ser menos R. Quando é o contrário, o menos outro vai ser positivo, porque eu vou ter o menor com o menor, né? E depois o maior com o menor, e vai mais com menos, menos mais, né? Regra das fontes. Quando atravessamos uma fonte ideal ao terminal negativo para o positivo, aí já é o contrário. A variação do potencial é o quê? A mais a força eletromotriz. É a força eletromotriz positiva. E quando atravessamos uma fonte no sentido oposto, a variação é a força eletromotriz negativa. Então, quando tratamos de resistência, nós vamos utilizar justamente a parte que tem resistência, que é a corrente e a resistência. Quando é fonte, a fonte que vem lá, a gente pode associar, por exemplo, a fonte da bateria, que vem a força eletromotriz. Ok? Desculpa. Bom, aqui nós temos um outro circuito, né, de uma malha com resistências internas. Isso daqui é só para vocês observarem que existem, o que eu só quis colocar para vocês saberem, que não existe só a resistência que nós estamos observando aqui. Dentro do circuito existem outros tipos de resistência, tá? Não é só aquilo que a gente está observando. Como sempre, a física é ideal. Então, quando isso acontecer, se tiver mais de uma resistência, eu posso utilizar essa relação aqui, da corrente, a força eletromotriz, a resistência, né? No caso, a resistência que nós estamos trabalhando, a externa, e essa aqui seria justamente a resistência R menor, que é a resistência interna, ok? Bom, e aí como fazer a relação com outras resistências, porque, como eu falei, pode ser que não tenha apenas uma resistência, que nesse caso tem 3 resistências. Então, se eu tenho 3 resistências, e eu tenho essa resistência em séries, ou seja, elas estão assim, olha, facilmente a minha corrente vem circulando aqui, ela não encontra nenhum nó para se dividir, então, o passador da minha corrente, eu vou pegar a força eletromotriz. A força eletromotriz ela tem uma chamada de Fem, tá? Fem, e dividir pela soma das resistências. Agora, se eu quiser saber a resistência equivalente que está aqui no circuito em série, o que eu tenho que fazer? Somar todas as resistências que estão aqui. Ou seja, R1 mais R2 mais R3. E se forem infinitas resistências, né? Eu tenho aqui o somatório de 1 até N, né? De J, né? Que vai de 1 até N, para várias resistências. Essa é resistência em série, tá? Em série. Agora sim, se eu tenho aqui a diferença de potencial entre 2 pontos, como que eu vou fazer essa diferença de potencial? Utilizando a minha resistência externa e a minha resistência interna. Utilizando a nossa equação, no caso, essa equação da corrente, você vai pegar essa equação da corrente aqui, esse I, e vai substituir nessa relação aqui, onde eu vou ter justamente o meu potencial em A, né, e o meu potencial em B. Essa diferença de potencial vai dar justamente o meu IR, ou seja, se eu passar o meu VB para o outro lado, que vem negativo, ele vai vir para cá, o meu IR vai vir positivo, ok? E aí eu vou fazer essa série e vou substituir esses valores aqui dentro. E aí eu vou ter justamente a minha diferença de potencial no ponto B e no ponto A. Gente, só substituição, tá? Então, para que fique claro, para determinar a diferença de potencial entre 2 pontos de um circuito, começamos em um dos pontos e percorrendo o circuito até o outro ponto, somando algebricamente todas as variações de potencial que encontramos no percurso, ok? Tá. Então, eu quis colocar para vocês observarem isso no circuito em série. No circuito em paralelo, nós vamos
fazer umas continhas maiores, tá? Não é maiores, na verdade vai seguir outra regra, porque quando eu trato de circuito paralelo, um circuito que não seja em série, eu vou ter os nós, como eu falei para vocês, acho que eu já vi sobre isso também, e aí a corrente ela vai se dividir em duas, mas quando ela vai voltar igual. Mas eu vi isso na primeira unidade, tá bom? Então é isso, gente. Com dúvidas, envie e-mail, participe do fórum e leia o livro do Harder Regime, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.